não sei se vocês acreditam em Deus. Eu acredito. Então eu acho que nada acontece por acaso, sabe? Inclusive essa bendita pandemia. Eu não vejo somente problemas na pandemia, digamos. Eu também vejo lados que foram, para mim, pelo menos, foram úteis. Sandra querida, saudades demais de você. E muito úteis. Por exemplo, um deles é estar encontrando textos, relendo livros, revendo balés. Anteontem eu falei com vocês sobre uma professora, que eu não sei se era boa ou não, e que escolheu uma música Sonetos de Petrarca. Eu não ouvia Sonetos de Petrarca há muito tempo e fui ouvir novamente, na interpretação até de Vladimir Horowitz, depois da Sofia Fedorova, uma pianista russa que meu marido ouvia demais. E que maravilha que são os sonetos de Petrarca de Liszt. Que coisa linda! Como a música erudita é maravilhosa quando a gente refinou o suficiente o gosto estético da gente e aprendeu a gostar de música clássica. Porque é uma música que não morre, é uma música eterna. E nessas minhas buscas eu vou dando em textos, às vezes escritos por mim mesma, que eu gosto de reler. E eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês a uma hora dessas da noite, mas por incrível que pareça, tem gente aqui na minha live, os malucos, as corujas, os corujas, né? Fala sobre dança. Ok, a dança é uma arte síntese. Então, expressar a dança por meio de palavras é uma tarefa que nunca soará perfeita, sempre será imperfeita, nunca será completa. A dança, entendida como cópia ou interpretação de movimentos e ritmos inerentes ao ser humano, é tão antiga quanto ele, tão antiga quanto o homem. Até alguns animais têm seus ritos dançados, ritualísticos, digamos, né? Seus ritmos, atende a certos ritmos. Pouco a pouco, a dança começou a ser submetida a regras disciplinares. E isso é antigo quanto a pré-história, tão antigo quanto a pré-história, viu? E a assumir o aspecto de uma cerimônia formal. Instalou-se a preocupação com a coordenação estética dos movimentos. Até então, esses movimentos eram naturais e instintivos do corpo. Mas ele começou a ter essa preocupação com a estética, e isso colocou o homem diante das chamadas danças espetaculares, ou seja, do espetáculo, daquilo que você executa para que outras pessoas vejam e usufruam do que você faz. O princípio estético aparece e não por acaso a palavra estética deriva do grego aesthesis, que significa sensação. A gente pode definir estética como uma sensação de beleza que domina tanto o homem que assiste como o que executa ou cria a arte. No caso da dança, esse exercício sensível, esse exercício da sensibilidade, vai ser submetida a dois princípios básicos.
a velocidade do movimento, isto é, o tempo requerido para a gente desenvolver um movimento, e o princípio dinâmico, que tem a ver com a intensidade, com a energia necessária para a execução desse movimento, desse gesto. Incrível que são os mesmos princípios que regem o canto coral, tanto que Terpsícore, que é a musa da dança dos gregos, era a musa da dança e do canto coral. Bom, mas esses princípios na dança também são regidos pelo ritmo. Ritmo musical, temporal, quer dizer, tem a ver com tempo, e ritmo espacial, plástico, que tem a ver com espaço. Na verdade, a dança é a única das 3 artes básicas, a dança, a pintura e a música, que ocupa essas 2 dimensões, o tempo e o espaço. Você pode fazer música sem ocupar espaço, basta assoviar. Você pode colocar uma pintura num lugar e para isso você vai precisar de um espaço. Mas do momento em que ela terminou, ela está concluída e ela não precisa mais de tempo, mas vai exigir espaço. A dança não. Para dançar, você tem que ocupar tempo e tem que ocupar espaço. Não tem outro jeito. E esse ritmo plástico em relação à dança é peculiar, porque você tem que executar esses movimentos mais ou menos rápidos e mais ou menos enérgicos no espaço. Você tem que desenhá-los no espaço. E no caso do balé, nem a velocidade, nem a energia podem ser reveladas pelo bailarino quando executa seu movimento. Parece que você não está fazendo esforço nenhum, nem com a energia que você está colocando, nem com a velocidade que você está usando. Quando estudamos o processo de evolução da dança, a gente se depara com inúmeros elementos com os quais podemos analisá-la. A gente pode analisar a dança de diversas maneiras. Ela pode ser analisada de acordo com a forma, com o tipo, com o tema, com o número, com a direção, estilo, gênero, som, melodia, cronologia histórica, astros. Eu sempre pergunto qual astro inspira mais danças, o Sol ou a Lua? Alguém aí se anima a me mandar dar um palpite aí? O que inspira mais danças, o Sol ou a Lua? Estou esperando vocês me mandarem um alô aí. Ninguém quer? Ninguém se apresenta? Você, Nicole? Eri Conrado, Marcone, Sandra, vocês que estão aí. Tatiana Miel Charsky, né? Deve ser seu nome. Rafinha, nenhum de vocês se anima a achar. R. Conrado se apresentou. A Lua, professora Caminada. Exatamente, Eri. A Lua. Porque a Lua se apresenta de muitas formas diferentes ao longo de um mês. Ela se apresenta como lua minguante, depois ela começa a crescer, começa a ser lua nova, depois lua cheia, né? E isso inspirava os homens, além de que a noite enluarada também inspirava. E o mais incrível é que isso chega ao nosso tempo através, por exemplo, da nossa música popular.
Quando você ouve um Noel Rosa dizer assim: sol, pelo amor de Deus, não vem agora que a morena vai logo embora. Você entende logo que enquanto tiver noite de luar, a morena vai estar lá sambando. Quando o sol aparece, acaba o samba. E tem muitas outras demonstrações de música popular, do Chico Buarque, eu não me lembro agora no momento, me lembro de uma música do Marcos e Paulo Sérgio Vale, Viola Enluarada, que não é do tempo de vocês, mas é do tempo da Sandra, eu acredito. Que ele fala que coisa linda que é a música, inclusive. Eu não vou perder tempo tentando me lembrar, mas é linda. Como as composições que o Chico fala sobre a noite, não vai, ainda não, que o dia ainda vai demorar a chegar, né? É lindo, é lindo. E o sol só se apresenta de duas maneiras. Ele nasce no mesmo lugar e ele se põe sempre no mesmo lugar também. Então ele não inspirava tanto e ele também não era misterioso. O mistério também inspira, né? Enfim, essa é uma das maneiras da gente analisar a dança também. A dança, por exemplo, nos dá a perceber a primitiva unidade tribal quando ela é rompida. As sacerdotisas dos ritos dionisíacos, as mênades, elas são sempre retratadas com a cabeça para trás, que simbolizavam mesmo a ruptura com a unidade tribal. E a unidade tribal se rompe quando pela primeira vez o homem divide a tribo em classes. A classe que detém o poder e a que trabalha para os donos do poder. E o poder veio primeiro através do minério, de quem descobria o ouro, né? Que o homem logo aprendeu que tinha valor e que através disso ele conseguiria dominar outros homens. Depois da tentativa de incorporar através de movimentos imitativos as vantagens do animal diante da natureza, porque o homem ele tinha muito menos condições de enfrentar a natureza do que os animais. Os animais corriam, os animais tinham uma velocidade, tinham uma força que o homem não tinha. Em compensação, o homem tinha a inteligência, né? Mas o homem foi caminhando no sentido da abstração, de se abstrair do concreto, da imitação literal do movimento e estilizar esse movimento. Então ele caminha para a abstração, que é uma coisa que em termos de balé, por exemplo, vai entrar mesmo no século XX. Os balés sempre terão enredos, histórias no século XX que você vai ver dança pura dança. Mas ao mesmo tempo que ele buscava essa abstração, ele procurava associar a movimentação dançada a divindades, deuses, capazes de lhe assegurar a sobrevivência e a de sua tribo. Ao menos era o que eles imaginavam na época. Tem um balé que nos lembra muito esses ritos a deuses, a divindades, que assegure a sobrevivência da tribo, né? É Sagração da Primavera, de Nijinsky, com música de Stravinsky, um balé emblemático
criado em 1913 pelos balés russos de Diaghilev, coreografia de Nijinsky, música de Stravinsky, cenários de Nicolas Reisch, gente que hoje você não poderia juntar, considerando o que custa cada um desses artistas, né? E que foi um balé vaiadíssimo. Chamaram o Sacre de Printemps, quer dizer, Sagração da Primavera, de Massacre de Printemps. Foi um balé que, para a época, era moderno demais. Para a nossa época ainda é. Ainda tem muita gente que ouve a música de Stravinsky e detesta, e gente que vê a coreografia de Nijinsky e também acha horrível. Sabe o que eu também achava quando era mais mocinha? Foi o tempo. Foi a quantidade de vezes que eu ouvi e que eu li sobre aquilo que me fez ir gradativamente apreciando aquela obra extraordinária, que já completou 100 anos e a gente continua falando nela e neles, né? Em Nijinsky, em Stravinsky, nesses ícones, nesses homens eternos. Mas eu não gostava, não. Eu achava horrível, dissonante, sem melodia. Eu adoro hoje em dia. Não pensem que com 70 anos vocês vão gostar da mesma coisa do que aos 20. Às vezes sim. Às vezes sim. Você continua gostando. Tem coisas que eu gostava aos 16, 17 anos e ainda hoje eu amo. Mas tem coisas que eu aprendi a gostar e coisas que eu não sei por que gostava. Bom, seguindo, encenações ritualísticas dançadas e cantadas dedicadas à divindade introduziram o princípio do drama, sistematizando o que inicialmente foi uma manifestação totalmente espontânea. E eu vou fazer outra pergunta para vocês. O que é drama? É tragédia? É tristeza? Quando Mário de Andrade se refere às danças dramáticas do Brasil, ele quer dizer que são danças trágicas do Brasil, é isso? O que vocês acham? Eri, dá aí seu palpite. Todo mundo pode dar palpite. De repente, quem nunca prestou atenção nisso, não tem obrigação de saber. Dani Grossi entrou. Quem sabe você? O que é drama para vocês mesmo? Eu sei que tem outros significados da palavra, as palavras vão tomando significados diferentes do que é originalmente. Mas o que é drama para vocês? Ninguém se anima a... Ninguém se anima a dar um palpite, não? Danças dramáticas do Brasil, um maracatu, por exemplo, é uma dança triste, uma dança trágica? O que vocês acham? As escolas de samba são danças trágicas? São manifestações trágicas? Babi, você, o que é drama? Mesmo, na acepção da palavra, é uma tragédia? Gente, ninguém vai dar um palpite aí? Se não for, eu digo, olha, não é, ou é, como aconteceu na Lua. Ninguém quer dar um palpite? Olha, eu vou contar até 5. Não são trágicas, Eris. Pelo contrário. Tem razão. Drama é o enredo, é a história. Danças dramáticas são danças que narram um enredo, que tem um princípio, tem um meio e tem um fim.
Quando o homem começou a narrar a história das suas divindades, quando ele nasceu, quando a divindade nasceu, quando a divindade, como foi a vida dessa divindade, quando ele morreu, o homem tinha chegado ao drama. E isso acontece no Egito. Depois, a Grécia vai complementar o drama e criar os dois ramos básicos do teatro, que são a tragédia e a comédia. E não existe tragédia nem comédia que não narre alguma coisa. Nós mesmos vivemos o drama nosso de cada dia, né? Não. A gente acorda, às vezes acorda muito bem. A partir de uma certa idade você já não acorda tão bem, já tem alguma dorzinha em algum lugar. Ou como dizia o irmão do Aldo Lotufo, Aldo, depois dos 50, acordou, não sentiu nada, morreu. Mas é verdade. Mas se você acorda e tem um dia agradável, eu tive ontem, por exemplo, anteontem, fui levar minha netinha para fazer uma radiografia, achando que eu ia levar séculos esperando. E as pessoas foram tão gentis, os funcionários todos da Casa de Saúde de São José foram tão gentis que aquilo virou um programa. Ficou uma delícia. E voltamos para casa e aí eu resolvi fazer aquela live de anteontem. Foi ótimo. Compensação, a live que tinha que acontecer antes com a Vera, com a minha amiga Vera Aragão, o Cisne, foi uma tragédia. Aquele dia aquele meu drama daquele dia, passou por tragédias e comédias, por momentos gostosos, agradáveis e por momentos estressantes, né? E geralmente assim são os nossos dias, que se termina muito bem e você vai dormir na santa paz. Você pode considerar que foi uma comédia. Comédia não é exatamente uma coisa cômica. É uma história com um final feliz. E se você teve um aborrecimento e foi dormir junto com ele, Érico Conrado, isso é coisa do irmão do Aldo Lotufo, que é médico, está vivo ainda, Édio, e o Aldo acordou sentindo alguma coisa, ele ligou para o irmão e disse, eu acordei sentindo isso, e ele disse, Aldo, depois dos 50, acordou, não sentiu nada, morreu. Essas coisas, sabe que eu gravo, eu não esqueço. Mas, enfim, nós vivemos o nosso drama de cada dia. As nossas escolas de samba narram enredos os mais trágicos possíveis, narram o enforcamento de Tiradentes, narram as coisas mais trágicas, sambando, sorrindo, com essa capacidade tão nossa de ser, esse talento para ser feliz, esse senso de humor que nos acompanha, graças a Deus, que se faz piada de tudo, até da pandemia. Eu tenho rido tanto com as piadas da pandemia que vocês não fazem ideia. Não há dia que eu não receba. Alguém sempre me manda. O Paulo Rodrigues, o que a gente chama de Paulão, todo dia ele me manda alguma coisa engraçada. E é muito bom rir, eu adoro rir. Enfim, o fato é que a devoção é que fez da dança uma arte. Eles sistematizaram, eles se preocuparam em reproduzir aqueles rituais da maneira mais perfeita possível para que o resultado positivo se repetisse no próximo ano. Começaram a escolher as pessoas que dançavam melhor
e os que era melhor ficar assistindo. Já tinha isso naquele tempo. E foi assim para todos os povos. Para uns com maior força e representatividade, como aconteceu com os egípcios e os gregos. Para outros menos, como os romanos, que eram muito mais práticos do que imaginativos. O romano, a grande arte romana, além do direito, se a gente encarar como arte, é a arquitetura, que é uma maravilha, que os romanos adoravam conforto. Os gregos faziam um templo para ser admirado. Só se olhava por fora aquela maravilha. Os romanos não. Os romanos criaram a arquitetura para se dar conforto, para viver de uma forma agradável, confortável. Então eles não eram muito imaginativos. Eles trabalhavam muito mais com o lado racional do que com o lado emocional. E, como já está muito tarde, eu não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui, 12:45, para mim é até cedo, porque eu não durmo antes de 3 horas, mais ou menos. Eu vou falar uma frase de Nietzsche, do filósofo. Obrigada, Érico Conrado. Eu adoro dar aula de história da dança e gostaria de ser uma professora de história da arte, mas eu acho que eu não sei o suficiente para dar aula de história da arte. Mas a dança me ensinou muita coisa, a história da dança ensina muita coisa. Mas o que Nietzsche afirmava, e que vai concluir essa live de hoje, é: o homem não é um animal racional. O homem, ao contrário, é um animal artístico. Reaproximá-lo da vida é reacender a capacidade criativa que aumenta sua força. Como tem coisas para a gente ler, para a gente aprender, para a gente fazer da vida uma coisa, uma passagem que faz sentido, que não é vazia. Pessoal, eu vou nessa. Viva Friedrich Nietzsche. Eu vou nessa. Vou mandar um beijo para vocês, agradecer pela presença de cada um, inclusive quem entrou agora, como a minha querida amiga Maria Emília Clark. E vou mandar um beijo soprado, como eu faço para os meus netos. Ivo dança, eu estou acabando de acabar. Tá? Gratidão para vocês também. Tchau. Fui.